Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai estudar o volume 2, módulo 9, radioatividade. Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho da história da radioatividade, o que é radioatividade, a natureza das emissões, a contaminação radioativa versus a irradiação. Uma breve história. O Wilhelm, ele acabou observando a saída de raios desconhecidos dentro de uma ampola de raios catódicos, tá? E com isso ele reparou que ao colocar a mão na frente desses raios, era possível observar o seu esqueleto em um anteparo. Então foi aí que surgiu a ideia do raio-x, tá? Então esse X significa que é um raio desconhecido, ele não sabia que raio era esse. E essa ampola que o Wilhelm utilizou foi até a ampola que foi utilizada pelo Thomson para poder fazer aquele experimento onde ele descobre que o átomo ele é composto de cargas positivas e negativas, tudo bem? Que são os raios que ele chama de raios catódicos. Depois disso, vem o Henry Becquerel, que se interessou pelos estudos do Wilhelm e acabou começando a pesquisar outras substâncias com essa mesma característica, essa característica de emitir raios. Então, ele realizou alguns experimentos e conseguiu descobrir a mesma emissão vindas de um elemento chamado urânio. Também tem os estudos de Marie e Pierre Curie, que perceberam que todos os elementos emitiam raios. Então, ele viu que todos esses elementos tinham essa característica de emissão de raio, sem uma prévia excitação, sem que seus elétrons recebessem energia. Então, ele reparou que esses elementos sempre tinham a presença de urânio. Então, eles viram que, na verdade, isso era um fenômeno, e eles chamaram esse fenômeno de radioatividade. Ao longo dos seus estudos, eles perceberam que existiam outros elementos químicos com essa mesma característica. Então, foi assim que surgiu a descoberta do polônio e do rádio. A radioatividade. A radioatividade é um fenômeno em que um núcleo que está instável, ele vai emitir partículas em busca de uma estabilidade. Então, são aqueles núcleos grandes ou pesados ou com algum tipo de deficiência ou excesso que vão emitir partículas desse núcleo para assim poder obter uma certa estabilidade, tá? Então, existem alguns fatores que vão levar a essa instabilidade desse núcleo. O primeiro fator seria a deficiência de nêutrons. É quando a gente tem dentro de um núcleo mais prótons do que nêutrons. Então, o que acontece quando a gente tem mais prótons do que nêutrons dentro de um núcleo? A gente tem um aumento de uma repulsão ali. Para que servem esses nêutrons? Esses nêutrons eles têm como principal objetivo aumentar o espaçamento entre esses prótons para diminuir a repulsão. A partir do momento que a gente tem menos nêutrons, a gente tem uma maior repulsão, tudo bem? Causando uma instabilidade naquele núcleo. Outro motivo seria o excesso de nêutrons. O núcleo é um lugar muito pequeno, então quando você tem partículas a mais desnecessariamente, você está com excesso de partícula aí dentro, então você tem menos espaço. Então isso também vai causar uma instabilidade nesse núcleo. E o último seria o excesso de partículas nucleares. Isso geralmente acontece quando a gente tem números atômicos acima de 82. Então, quando a gente tem bastantes prótons dentro do núcleo, bastantes partículas dentro do núcleo, tá? Então, isso também pode gerar uma instabilidade. Então, isso geralmente acontece quando o número atômico é acima de 82. O que são isótopos? Isótopos são elementos com a mesma quantidade de prótons. Em Química 2, no módulo 3, a gente estudou um pouquinho de como era feita a massa na tabela periódica. Então, a gente viu que os elementos químicos, na verdade, existem vários átomos que são isótopos, que seriam o quê? Tem o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. Então, o elemento que está ali na tabela periódica nada mais é do que uma média ponderal da massa desses isótopos, tá? Então, o que é esse isótopo? Ele vai ter a mesma quantidade de prótons, mas ele vai ter uma quantidade diferente de nêutrons. Então, como é que a gente olha isso? O isótopo que tiver mais abundância, que seria o que existe naturalmente
no planeta, o que mais tem no planeta vai ser considerado o mais estável. E ele tende a ter uma quantidade ideal de nêutrons, tudo bem? Então, por exemplo, a gente tem os isótopos do carbono, que seria o carbono 12 e o carbono 13. E o carbono 14, tá? Então, a gente tem esses três tipos de isótopo. Então, o que vai apresentar a maior estabilidade vai ser aquele mais abundante, tudo bem? Consequentemente, os outros dois vão ser radioativos. A natureza das emissões radioativas. Então, se você for observar a figura abaixo, essa figura foi um experimento utilizado para analisar como é que funcionava esses raios emitidos por uma amostra radioativa, tá? Então, a gente tem uma caixa de chumbo, onde tem essa amostra radioativa, e do lado de fora a gente tem duas placas. Uma placa que está carregada positivamente e uma placa que está carregada negativamente. A gente vai observar como se comporta esse raio que é emitido dessa amostra. Então, se vocês forem reparar, uma parte segue reto. O que significaria isso seguir reto? Significa que não tem carga, que essa parte que foi emitida de forma retilínea, ela não sofreu nenhum desvio. Então, significa que ela não tem carga nenhuma, tá? Uma parte foi desviada para a parte positiva, o que significa que a característica daquele raio que foi desviado para a parte positiva é negativa, e uma parte foi desviada para a placa negativa, o que significa que aquele raio ali, ele tem características positivas, tá? Então, a gente tem duas emissões carregadas eletricamente, seria uma positiva e uma negativa, e uma de carga neutra, tá? A emissão positiva, ela vai apresentar maior massa que a emissão negativa. Por quê? Se vocês forem reparar, sofreu um desvio menor. A emissão da placa que foi feita para o lado que onde está a plaquinha positiva, ele teve um desvio maior do que o outro. Então, consequentemente, a emissão positiva vai apresentar uma massa maior, porque isso não sofreu um desvio tão grande. E esses três tipos de emissões, eles receberam um nome chamado de alfa, que é a parte positiva, que sofreu desvio para a placa negativa, gama, que é a que tem característica neutra, não tem carga, e a beta, que foi a que sofreu desvio para a placa positiva. Emissão alfa. Emissão alfa é uma emissão positiva. Geralmente ela acontece quando você tem núcleos com excesso de partículas, então são daqueles casos em que você tem um número atômico acima de 82, tá? O que seria uma emissão alfa? Uma emissão alfa nada mais é do que quando você tira 2 prótons e 2 nêutrons de dentro do núcleo. Então, são emitidos ali daquele núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Nêutron tem uma carga neutra, e os prótons têm carga positiva, por esse motivo que a partícula alfa é uma partícula de carga positiva, por causa da emissão desses 2 prótons, tá? Vai ter um alto poder de ionização e um baixo poder de penetração. Por que vai ter esse baixo poder de penetração? Porque essa partícula alfa é uma partícula pesada, porque ela tem um total de 4 partículas ali sendo emitidas, tá? Então, consequentemente, ela vai ter uma massa muito elevada, logo vai ter um baixo poder de penetração. Se a gente considerar a primeira lei da radioatividade, vamos supor que a gente tem um elemento X, que tem, por exemplo, 40 de massa e número atômico igual a 20, tá? E ele vai realizar uma emissão alfa. O que vai acontecer com esse elemento? A partir do momento que ele realiza uma emissão alfa, ele se transforma em outro elemento. Mas que elemento é esse? Vai ser um elemento que vai ter um número atômico com 2 unidades a menos. Por quê? Porque ele teve a emissão de 2 prótons. É como se eu tivesse ali naquele núcleo e tirassem 2 prótons daquele núcleo. Então, o valor do número atômico dele não é mais 20. Então, se eu tiro 2, se era 20, eu tiro 2, agora é 18, tudo bem? E na massa a mesma coisa, só que na massa eu vou ter uma perda de 4 unidades. Por quê? Porque, se vocês forem lembrar, a massa nada mais é do que a soma dos prótons com os nêutrons. Se eu tirei 2 prótons e tirei 2 nêutrons, então eu tenho uma perda total de massa no total de 4 unidades. Então, se a massa, por exemplo, valia 40, agora ela vai valer 36, tudo bem? Então, nessa emissão alfa, eu vou ter um novo átomo com uma massa com 4 unidades menores e um número atômico com 2 unidades menores.
Emissão beta. A emissão beta é uma emissão de carga negativa, tá? Que geralmente acontece em núcleos que apresentam excesso de nêutrons. Então, você tem um excesso de nêutrons, como o núcleo é muito pequeno, você tem pouco espaço, esse átomo acaba ficando instável. Então, para ele ter uma estabilidade melhor, uma estabilidade maior, esse nêutron ele vai se transformar em 3 novas partículas. Então, ele vai virar um próton, um elétron e um neutrino. Próton vai permanecer dentro do núcleo e de dentro daquele núcleo vão ser emitidos o elétron e o neutrino, tá? Elétron, eles geralmente têm massas desprezíveis, por quê? Porque eles são muito pequenos e carga negativa. Por esse motivo que a emissão beta é uma emissão de carga negativa. O neutrino, ele é pequeno, então a massa dele é desprezível e ele não tem carga, ele é como igual um nêutron, ele não tem carga, tudo bem? Então, por esse motivo, ele é basicamente desprezível. Então, por isso, a emissão beta tem uma emissão negativa. Então, recapitulando, o nêutron vai virar 3 novas partículas, o próton, que vai ficar no núcleo, o elétron e o neutrino, que vão ser emitidos de dentro desse núcleo, tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa emissão beta, eu vou ter uma mudança no elemento químico, vou ter uma mudança no átomo, tá? Igual acontece na emissão alfa. Então, essa emissão beta vai ter um poder de ionização intermediário e um poder de penetração intermediário também, tá? Por que um poder de penetração intermediário? Porque a massa do elétron não é tão grande como a massa de um próton. O elétron é bem menor, então o poder de penetração vai ser maior. Tá? Então, segundo a lei da radioatividade, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma emissão beta, que é uma emissão negativa, a massa daquele átomo fica a mesma coisa. Por que vai ficar a mesma coisa? A gente tinha um nêutron, tá? E esse nêutron se transformou em 3 novas partículas. O próton vai ficar dentro do núcleo. O elétron e o neutrino têm massas desprezíveis e vão sair de dentro do núcleo. Então, é como se eu trocasse um pelo outro. Eu troquei um nêutron por um próton e a massa deles é muito parecida. Então, a gente não tem alteração nenhuma de massa. Só que a gente vai ter uma alteração no número atômico. Por que uma alteração no número atômico? A gente tinha um próton a menos antes. A gente tinha mais nêutrons do que prótons. E esse nêutron se transformou num próton. Consequentemente, a gente tem um próton a mais agora. Então, vamos supor que eu tenho um elemento de massa 40 e número atômico 20, tá? E ele sofreu uma emissão beta. Então, a massa dele permaneceu 40. Só que por ter essa mudança de um nêutron para um próton, o número atômico dele aumentou uma unidade. Então, agora, em vez de 20 de número atômico, ele tem um total de 21. Tudo bem? Então, quando átomos emitem partículas alfa e beta, eles acabam se transformando num novo elemento, tá? A gente também tem a emissão que a gente chama de emissão gama, que nada mais é do que são ondas eletromagnéticas com alta frequência. Então, essas ondas, na verdade, elas só carregam energia e não massa. Por esse motivo, elas não transportam partículas. Então, por não ter massa, vai ter um alto poder de penetração, tá? Então, geralmente, após uma emissão alfa e beta, os núcleos ainda eles ficam com um pouco de excesso de energia. Então, essa emissão gama é feita, então é emitido o resto de energia que fica ali no núcleo para que esse átomo tenha estabilidade, tá? Então, aqui nesse slide, a gente consegue observar um núcleo para ele ter estabilidade. Então, ele está com algum tipo de excesso de energia ou excesso de partículas. Ele pode ter uma emissão em forma de matéria ou uma emissão em forma de energia. Então, a emissão em forma de matéria vai ser a partícula alfa e beta e a emissão em forma de energia vai ser a radiação gama. Com isso, ele consegue se tornar um núcleo estável, tá? E na outra figura a gente pode ver os índices de penetração. Então, a partícula alfa, por ter um baixo poder de penetração, ela não consegue ultrapassar uma folha de papel. A partícula beta, ela não ultrapassa uma folha de alumínio. E a emissão gama só não ultrapassa uma folha de chumbo, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho do nível de penetração de cada um deles.
Contaminação versus irradiação. Então, a contaminação ela vai acontecer quando o material radioativo é absorvido pelo corpo de um indivíduo, tá? Então, qualquer tipo de contaminação ocorre quando há a presença indesejável de um material em um local ele não deveria estar. Por exemplo, se a sua água que você está tomando está contaminada com algum elemento radioativo, por exemplo. Então, você vai estar consumindo aquilo ali. Por outro lado, a radiação já é uma energia característica emitida por uma fonte radioativa. Então, ela vai ocorrer quando há uma exposição do material do corpo de alguém à radiação emitida pelo elemento radioativo. Então, por exemplo, a pessoa que faz quimioterapia, ou a gente quando vai fazer o raio-x, é uma coisa que já é prevista, a gente não é imposto sem querer, tá? Então, isso pode acontecer sem a pessoa entrar em contato direto com o material radioativo. Então, quando a gente vai fazer raio-x, por exemplo, a gente é protegido daquilo ali, tá bom? Ou quando você vai fazer uma quimioterapia também, você, bem ou mal, você é protegido daquilo ali que você tá fazendo, tá? Então, a diferença é que a contaminação você tá consumindo ou sendo exposto à radiação de forma que você realmente não saiba nem o que está acontecendo, tá? Você está sendo justamente contaminado. A radiação não, já é uma coisa que você controla. Por exemplo, numa quimioterapia. Agora a gente vai continuar estudando a disciplina de Química 1, porque a de Química 2 a gente já terminou o volume 2, tá? Então agora a gente vai prosseguir só para terminar o volume 2, depois a gente volta ao normal, Química 1 e Química 2, tudo bem? Então agora a gente vai estudar o volume 2, módulo 10, Radiação 2. Então nessa aula a gente vai estudar as reações de transmutação, fissão nuclear, fusão nuclear e tempo de meia-vida. Reações de transmutação. Então, são caracterizadas pelas transformações nos núcleos, levando à formação de novos elementos químicos. Então, é justamente o que a gente estudou nessa aula que veio agora passada. Então, quando a gente tem emissões de radiação, a gente tem a mudança de um átomo para o outro, tá? Então, a gente tinha um átomo X, agora a gente vai ter um átomo Y. Então, essas reações elas podem acontecer de forma natural, que é quando tem emissão de radiação, e forma artificial, que é quando a gente vai bombardear esse núcleo para tornar ele instável, para aí sim acontecer essas emissões de radiação, tá? Fissão nuclear vai ser uma reação que a gente considera como uma transmutação artificial. Por quê? A gente vai bombardear o núcleo de um átomo pesado, de um átomo grande, tá? Por exemplo, com um número atômico muito alto, por nêutrons. E isso vai causar uma instabilidade. A partir do momento que causa essa instabilidade, a gente tem emissão de partículas, tá? Então, os produtos que vão ser resultados dessa reação vão ser produtos menores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um núcleo grande, vai bombardear ele com um nêutron, e esse núcleo vai se dividir em dois núcleos menores, tá? E a partir do momento que ele tem essa divisão de dois núcleos menores, eles vão liberar 3 nêutrons também. Então, essa seria a reação de fissão nuclear. Então, a gente tem um núcleo pesado, esse núcleo é bombardeado por nêutrons, consequentemente, ele se divide em dois núcleos menores, tá? E emitem 3 novas partículas, são 3 nêutrons, tá? Consequentemente, a partir do momento que ele realiza essa emissão, ele realiza uma emissão de uma grande quantidade de energia também, tá? Então, essa reação de transmutação é uma reação que a gente utiliza muito hoje em dia, porque constitui o fundamento químico, por exemplo, das usinas nucleares de energia, tá? Então, se vocês forem reparar nessa figura que tá aqui, a gente tem meio que uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Então, a gente tem um núcleo pesado, esse núcleo pesado se divide em dois menores, consequentemente ele libera energia e 3 novos nêutrons. Esses 3 novos nêutrons vão bater em mais 3 núcleos pesados, e esses núcleos vão se dividir em átomos menores que vão liberar nêutrons, e consequentemente esses nêutrons vão bater em mais 3 núcleos pesados e assim por diante. Então, uma reação em cadeia, tudo bem? Esses nêutrons que são liberados vão batendo em mais núcleos pesados e vão sendo divididos, e assim por diante vai sendo gerada uma grande quantidade de energia, tá? Então, essa reação de fissão nuclear, por exemplo, nada mais é do que o funcionamento daquela bomba atômica que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra.
nada mais é do que essa reação em cadeia que está sendo mostrada aí, tá? Então, esse átomo, que seria o urânio, ele foi bombardeado por um nêutron, consequentemente, ele dividiu em 2 núcleos menores e emitiu três nêutrons, consequentemente, bateu em mais urânio e assim por diante. Com isso, a gente tem uma quantidade de energia muito grande que causa essa explosão. Fusão nuclear. A fusão nuclear nada mais é do que a junção de 2 núcleos pequenos, transformando-se num núcleo grande, emitindo energia e um pósitron, tá? Então, um exemplo disso seria a reação que acontece no Sol. Então, no Sol a gente tem os isótopos de hidrogênio que vão se juntar e vão formar o átomo de hélio, consequentemente emitir energia. Isso também acontece, por exemplo, na bomba de hidrogênio, tá? Que é um tipo de fusão nuclear não controlada. Então, a quantidade de energia que vai ser liberada nessa reação de fusão, ela é muito grande, muito maior do que a quantidade de energia que é liberada numa fissão nuclear, tá? É bem maior. A quantidade também de combustível que a gente utiliza nos reatores é muito pequeno, porque comparado ao do fissão nuclear. E os produtos de reação que são formados na fusão nuclear, geralmente eles não são radioativos como na fissão nuclear, tá? Então, isso vai fazer com que esse lixo nuclear resultante da fusão acarrete muito menos problemas do que o da fissão nuclear. Então, a fissão nuclear nada mais é que a junção de 2 núcleos pequenos formando um núcleo maior, tá? E, consequentemente, liberando muito mais energia do que uma fissão nuclear. Tempo de meia-vida. Então, a gente estudou que quando a gente tem essas emissões, os átomos eles acabam se transformando em outros, tá? Então, dessa forma, a quantidade de material radioativo original vai se diminuindo a cada emissão. Então, a cada emissão que aquele átomo vai fazendo, vai diminuindo esse material radioativo. Então, o que seria o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida nada mais é do que o tempo necessário para que a quantidade inicial do elemento se reduza à metade. Então, a massa desse elemento químico, ela vai se decaindo a metade ao longo da sua meia-vida, tá? Então, elemento com tempo de meia-vida alto, geralmente eles apresentam um processo de desintegração lento, enquanto aqueles com tempo de meia-vida baixos, eles vão se dissipando mais rápido, seria essa palavra. A gente consegue calcular isso de forma matemática, então a gente tem 2 fórmulas. Uma para fazer o cálculo da massa, tá? Então, M é a massa da amostra após um tempo de desintegração. M0 seria a massa inicial, tá? E esse X é o número da meia-vida. A gente tem a outra fórmula também, que X é o número de meia-vida, ΔT é a variação do tempo, e esse T nada mais é que o tempo de meia-vida de cada radioisótopo que tiver em questão. Vamos ao primeiro exemplo. Considere os seguintes decaimentos radioativos a seguir. Então, ele quer saber que tipo de decaimento foi. Se foi uma emissão alfa ou uma emissão beta, tá? Então, a gente vai ter que reparar no quê? A gente vai ter que reparar qual foi a queda que teve de massa, qual foi a queda que teve de número atômico. Então, o primeiro foi do polônio para o chumbo. Se vocês forem reparar, a gente teve um decaimento de 4 unidades na massa e 2 unidades no número atômico. Então, a massa estava em 218, foi para 214. E o número atômico estava em 84, foi para 82. Então, ali a gente teve uma emissão alfa. No 2, a gente teve um decaimento do chumbo para o bismuto, tá? Se vocês forem reparar, a massa permaneceu no mesmo valor, 214. E a gente teve um aumento de 1 unidade no número atômico, de 82 foi para 83. Então, nesse caso, a gente teve um decaimento beta, tá? Uma emissão de raios beta. No 3, a gente teve uma mudança de bismuto para o polônio, onde a gente continuou com o mesmo número de massa, 214. A gente teve um acréscimo de 1 unidade no número atômico, de 83 foi para 84. Então, consequentemente, a gente também teve uma emissão beta. No 4, a gente teve uma mudança do polônio para o chumbo,
onde a massa teve uma perda de 4 unidades e o número atômico de 2. Então, de 214 foi para 210 e o número atômico de 84 foi para 82. Então, consequentemente, a gente teve uma emissão de raios alfa. Do 5, a gente teve uma mudança do chumbo bismuto, onde a massa permaneceu no mesmo valor, 210, e a gente teve um acréscimo de uma unidade no número atômico, de 82 foi para 83, então a gente teve uma emissão beta. Então, no número 1, a gente teve uma emissão alfa, no 2, uma beta, no 3, outra beta, no 4, uma alfa, e no 5, outra emissão beta. Próxima questão, no dia 6 de agosto, o mundo relembrou o centenário do trágico dia em que Hiroshima foi bombardeado, tá? Então, aí abaixo a gente tem uma reação de fissão nuclear, e ele quer saber qual é o valor de X. Então, vamos observar essa reação, tá? O que seria fissão nuclear? Quando a gente tem um núcleo grande e pesado e ele é bombardeado por nêutrons. Consequentemente, ele se divide entre 2 núcleos menores, libera 3 nêutrons e energia. Tá? Então, reparem só, a gente tem o urânio com a massa igual a 235, número atômico igual a 92, ele foi bombardeado por um nêutron, que é o que está acontecendo no lado do reagente, que é antes da seta, tudo bem? Depois da seta, a gente vai ter a formação do bário e do criptônio, 2 núcleos menores, tá? Além disso, a gente vai ter a liberação de quê? De 3 nêutrons e energia. Então, aquele X ali está representando justamente esses 3 nêutrons que foram liberados desses átomos, tá? E a energia também. Se vocês forem reparar, se vocês somarem o número atômico dos 2 elementos, vai dar justamente o número atômico do urânio. Se você for somar a massa, vai ficar, na verdade, com 3 unidades faltando. Por quê? Porque você perdeu 3 nêutrons de dentro daqueles átomos, tá? Só uma observação. Então, qual que seria aquele X? Aquele X ali é o que está faltando na equação, que seria a liberação de 3 nêutrons. Então, a resposta da 7 seria a letra B. Oi, mãe, pode falar? Próxima questão. Então, ele vai falar um pouquinho da minha vida e vai falar assim: considere uma amostra de iodo produzida em um acidente nuclear com massa igual a 2 gramas e minha vida igual a 20 horas. Após 100 horas, a massa dessa amostra em miligramas será de... Então, você tem uma massa inicial de 2 gramas e tem uma meia-vida com um total de 20 horas. O que significa isso? Que a cada 20 horas você tem uma queda dessa massa pela metade, tá? Então, por exemplo... Passadas 20 horas, em vez de 2 gramas, agora você tem 1 grama. Depois de mais 20 horas, em vez de 1 grama, você tem 0,5 gramas, e assim por diante. Então, o que ele quer? Ele quer saber, após passadas 100 horas, qual vai ser a massa dessa amostra. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é, dentro dessas 100 horas, quantos decaimentos tiveram. Então, a fórmula é meia-vida, vai ser igual ao tempo total dividido pelo decaimento. Então, se a gente for fazer a conta, minha vida é 20, o tempo total é 100. Então, o decaimento vai ser 100 dividido por 20, que é igual a 5. O que significa isso? Que a gente teve 5 decaimentos nessas 100 horas, tudo bem? Então, caiu pela metade 5 vezes. Depois de a gente fazer o cálculo da massa, é só colocar a massa final, vai ser igual a massa inicial, dividido por 2 elevado a x, que é o tempo de decaimento, tudo bem? Elevado a x, não, desculpa, elevado a t, que é o tempo de decaimento. Então, a massa final vai ser o 2 dividido por 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32. 2 dividido por 32 vai dar igual a 0,0625 gramas. Só que o exercício pediu em miligramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, é só você multiplicar por 1.000. Então, isso vai ser igual a 62,5 miligramas. Então, a resposta da 4 seria a letra A. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!